A aula de hoje é para quem não quer jogar o dinheiro na lata do lixo quando se trata de crescer um canal no YouTube, investir no seu canal para ele virar o seu negócio. Essa aula toda a gente vai fazer ela completamente diferente. Então vamos logo para cá, porque eu vou começar logo de cara colocando aqui o nosso mind map, porque a gente vai falar sobre onde investir. Porque quando a gente pensa em onde investir, a primeira coisa que a maioria dos YouTubers pensa é o quê? Equipamentos. E qual que é o grande problema de equipamentos? A gente acha que melhorando a qualidade, a gente vai ter views, a gente acha que vai ter inscritos, a gente acredita que vai trazer patrocínios, afinal é uma bola de neve, uma coisa leva a outra. Mas melhorar a qualidade do vídeo não necessariamente significa que vai impactar nesses três elementos aqui. Porque o que faz views, inscritos e patrocínios chegarem a um canal, né, o sucesso de fato chegar a um canal, não é a qualidade dos equipamentos, do áudio, da câmera, do microfone. Claro que isso tem um impacto, afinal se for uma grande porcaria o seu microfone, é chiado, é barulho de fundo, não dá nem pra te ver de tão ruim que é a sua câmera, isso vai impactar. Mas quando a gente fala em investir em equipamento, a gente tá principalmente falando em investir em um equipamento mais profissional, contando que você já tem o básico. E hoje, gente, o celular já é o básico, né? O que faz melhorar a qualidade, então, não é os equipamentos. Então eu vou tirar isso daqui, porque isso não tem ligação direta com equipamentos, e vamos deixar ele aqui em cima porque não é equipamentos. Então vamos falar do segundo elemento quando a gente pensa em investir em um canal. Porque afinal, quando a gente, youtuber, a gente está fazendo um canal sozinho, é literalmente essa palavra. É sozinho. Então vamos até criar um outro aqui dizendo o que é ser youtuber. Ou seja, o que é ser um youtuber, começar um canal no YouTube? É o exército de um homem só. Por quê? Porque a gente é o roteirista, a gente é produção, a gente é editor, a gente é social media para colocar esse conteúdo que a gente já fez em outras redes, em outros formatos. Então, isso aqui é só o básico, tem muito mais aqui. A gente pode colocar aqui, ó, a gente é o comercial da empresa, a gente é o jurídico, e aí vai longe, a gente é tudo no nosso canal, né? Eu coloquei jurídico aqui, se a gente vai fechar um patrocínio, uma parceria, e tem qualquer tipo de contrato, é a gente que vai ler, a gente que vai correr atrás e se virar para fazer tudo isso. A partir do momento que a gente é o exército de um homem só, a gente começa a pensar então quais profissionais eu poderia investir primeiro para resolver esse meu problema para eu começar a crescer de fato. E aí a gente vem aqui para falar sobre investimento em profissionais. Porque a gente tem várias profissões, como eu te mostrei, né? Sendo que as principais é um roteirista, um editor ou um thumb maker, né? Essas são as três principais profissões que vão te ajudar a pelo menos dar o próximo passo no seu canal como empresa. Vamos começar por thumb maker. Thumb maker tem algumas considerações. Primeira delas, thumbnail é uma coisa muito pessoal, por mais que não pareça. Por quê? Você tem o seu estilo de thumbnail que você faz hoje. E tem uma coisa que é gosto não se discute. Já ouviu falar essa expressão? Por quê? Gosto cada um tem o seu. É igual... Você sabe o que eu ia falar. Então, o que acontece? Quando você contrata um thumb maker, o processo até você conseguir passar a bola para ele é um pouco grande. Porque até você deixar ele fazer o que ele tem que fazer, o trabalho dele, você vai querer controlar. Por quê? Porque você vem fazendo, é o teu canal é teu filho. Então é muito difícil passar a thumbnail, pelo menos inicialmente, aqui eu tô falando do começo até você passar, começar a dar os primeiros passos para profissionalizar o teu canal. Thumbnail é um negócio muito pessoal e muito complexo, porque não é porque você contratou um thumb maker que a thumbnail dele você vai postar e vai ter um CTR de 10% e vai te trazer 1 milhão de views. Não é assim, adoraria que fosse assim que funciona, mas não é. Segundo, não é uma garantia de resultado. Mas também tem pontos positivos. Pontos positivos. A maioria dos thumb makers que eu conheço e que eu já trabalhei, eu já tentei trabalhar com vários thumb makers,
todos eles eu fiz em um regime, né, em uma parceria em que eu pagava por serviço. Então, quanto custa uma thumbnail? Custa, sei lá, R$50. Se você fechar 3, cada uma vai sair por, sei lá, 30. E aí, esses pacotes de thumbnail. Então, é bom que você não precisa pagar mensal. Você consegue fazer ele por trabalho mesmo. Então, isso aqui é um ponto positivo. Vamos colocar esses 2 pontos aqui como se fossem negativos e esse aqui como se fosse um ponto positivo. Uma outra coisa que é muito boa de se ter um thumb maker é que thumb makers geralmente são designers ou têm um olhar para design ou sabem mexer muito bem com plataformas de design. E isso já é uma baita mão na roda, porque se você tem boas ideias para passar para esse seu thumb maker, ele consegue colocar o teu pensamento, né, as tuas ideias no mundo real, né, em uma thumbnail. Então, aqui a gente pode colocar design mais profissional. Então, esses daqui são alguns pontos de thumb maker. Por que ele é interessante, porém um pouco complicado e não necessariamente. Aliás, vamos colocar mais uma tagzinha aqui no Thumb Maker, que é agora que eu vi que eu tô meio em cima, né? Deixa eu tirar um pouquinho aqui, pronto. E vamos colocar mais uma tagzinha aqui no Thumb Maker, que é o seguinte: a thumbnail, ela te consome um tempo. Mas comparado com esses 3 aqui, ó, com esses 3 profissionais, thumbnail é o que te consome menos tempo. Vamos para o segundo que tá aqui então, que é o roteirista. O roteirista, ele também é um pouco pessoal, mas bem menos do que a thumbnail. Afinal, se eu trouxer um tema aqui, eu quero que você grave um vídeo, eu quero que você escreva um roteiro sobre a nova monetização do YouTube que libera antes para os criadores de conteúdo. Esse roteirista, ele vai pegar essa informação, essa ideia, ele vai atrás da informação da raiz, se você não passou tudo para ele, e ele vai dissertar, igual no Enem, te passa um tema e você consegue escrever, e você deveria pelo menos conseguir escrever para tirar uma boa nota. É a mesma coisa. Então, o roteirista, ele consegue ser mais independente do criador. E isso aqui é um ponto muito positivo, porque vai tirar de você, certo? Porque o profissional vai conseguir trabalhar sem você em cima toda hora do muda isso, muda isso, muda isso. O que eu fazia quando eu trabalhava com um roteirista era, eu dava o tema, ou a gente fazia reunião para levantar temas, e ele saía, ou ela saía, para escrever esses roteiros. E quando voltava o roteiro na minha mão, a gente lia juntos e eu mesmo ia alterando uma coisinha ou outra quando eu achava que tinha que alterar. Então eu não preciso pedir alteração para voltar daqui 1 hora, 1 dia, 2 dias. É uma coisa muito mais prática e mais simples. E também roteirista, eu pagava mensal, o meu era mensal. Mas eu sei que tem roteiristas que também fazem em formato de você paga por trabalho, da mesma forma que o anterior, tá? Então vamos colocar aqui, modelo de negócio individual ou combo. Vamos colocar assim que acho que pode ser uma boa. Fazer o roteiro de um vídeo, ele consome tempo? Também. Porém, ele não consome, né? Ele consome menos tempo. A gente pode colocar 1, 2, 3 horinhas no máximo para escrever um roteiro, né? A thumbnail é a mesma coisa, em 1, 2 horas, na teoria, você já consegue produzir uma ótima thumbnail, né? O que nos leva ao terceiro profissional, que é o editor. Vamos lá. O editor, a gente também tem aquele probleminha do pessoal, certo? Que é o meu canal, é o meu vídeo e eu quero que ele seja editado exatamente como está na minha cabeça. Primeira coisa, isso não acontece. Porque nunca uma pessoa vai conseguir entender, pelo menos não de primeira, 100% do que você está pensando. Por isso que a maioria dos canais que contratam, que conseguem investir o seu primeiro dinheiro em um profissional, em um editor, acaba deixando esse editor em menos de ali 1 a 3 meses. Por quê? Porque não consegue abrir mão desse processo. E o seu canal só vai crescer como negócio quando você começar a delegar e entender que por mais que não esteja exatamente como
estava planejado na sua cabeça, aquele vídeo ainda assim vai funcionar da maneira que tá. Não é aquele título, aquele texto que você escreveu aqui, que ele não tá 1 centímetro para cima, que vai estragar o seu vídeo, vai estragar a retenção, que aquele corte faltou um pelinho, né, 1 milímetro, né, um milissegundo para a esquerda que ele tinha que ter cortado e ele não cortou ali. Então é entender que a gente tem que cobrar o que a gente quer, mas a gente tem que aceitar que não vai chegar sempre 100% do jeito que a gente quer. E trabalhar com um editor é um processo. Então, eu já trabalhei, eu já tive 5 ou 6 editores nessa minha vida de escola para youtubers. Cada um deles foi um processo diferente, até eu chegar no editor que eu tô hoje, que é o Lucas. Inclusive, Lucas, pode colocar o seu arroba aqui na tela agora pra eles. Não me abandonando pode, né? Porque Lucas, não vivo sem você. O Lucas foi um processo muito diferente. Por quê? Foi o primeiro editor profissional que eu encontrei no mercado e que eu contratei. Porque a maioria dos outros eram editores que estavam aprendendo o software, que estavam pegando os seus primeiros clientes, e da mesma forma que foi um processo para eles, também foi um processo para mim e que funcionou por um tempo. Mas com o Lucas foi completamente diferente. Por quê? Ele é um cara que já editava para muitos youtubers grandes na plataforma. Então quando eu cheguei, ele já entendeu mais ou menos o que eu precisava. Eu falei o que eu queria, ele estudou os meus vídeos e aí a gente implementou a edição dele. E claro, no começo, e isso vale pra todo mundo, tá? No começo, quando você contratar um editor, um roteirista, um thumb maker ou qualquer que for, mas principalmente um editor, quando você começar, vão ter muitas alterações em todos os vídeos, em todos os trabalhos que esse profissional tá fazendo. Então, eu nem coloquei aqui, mas em todos você vai ter alteração. Thumb maker, roteirista, editor. Por quê? A pessoa ainda não sabe Elements. E você precisa instruir aquele profissional, ou melhor, direcionar ele para o que você quer. Que eu vejo muito é tipo assim, a pessoa pede uma coisa, vem outra, aí ela pede uma alteração que às vezes não foi totalmente direcionada. Então, por exemplo, eu quero que você corte o minuto 1:18 no vídeo lá pro editor. E aí volta o vídeo e o corte foi de 10 segundos o corte. Aí o criador volta pro editor e fala assim: escuta, eu pedi para você cortar 1 minuto. Você sabe, é até o minuto 2, é até eu terminar o assunto. Mas o editor não tem bola de cristal. E você não foi claro. Então até você aprender a se comunicar com o profissional aprender o formato que você quer. Que nem hoje em dia, o Lucas me manda o vídeo, é muito, mas assim, muito raro ter qualquer alteração da minha parte. Às vezes vem uma alteração ou outra quando é um vídeo patrocinado e aí tem que mudar por causa da cor que não bateu, por causa de uma fala que não pode, um footage que apareceu que tinha cor de um concorrente, alguma coisa assim. Aí a gente tem que trocar e tem que pedir a alteração. E só faltou escrever uma coisa muito importante do editor, né? Essa é a função que mais consome tempo de um criador de conteúdo. Esse aqui é um ponto que devia ser até amarelo estrela, sei lá, laranja, não sei, verde, tem um outro verde, não tem. Por quê? O nosso objetivo como criador de conteúdo é criar conteúdo. Nós trabalhamos com criatividade. A partir do momento que nós trabalhamos com criatividade, quanto menos tempo a gente passa em tarefas que são mais operacionais, como edição, por exemplo, que é a tarefa que vai te consumir 3, 4, 5, 10 horas de edição, dependendo desse vídeo. Se você tira essa função de você tem 10 novas horas agora sobrando no teu dia, na tua semana, para focar em procurar um bom conteúdo novo, né? Novas ideias para gravar, escrever roteiros melhores, fazer thumbnail, investir mais tempo em thumbnail e em roteirização. Portanto, na minha opinião, o primeiro profissional que você deve investir é no editor para te liberar tempo para focar em outras funções. Por exemplo, teste de frequência para encontrar o ritmo perfeito do seu canal. Muita gente pergunta para mim, por exemplo, Kaique, quantos vídeos eu posso postar por dia? Eu deveria postar por semana? Se eu começar a postar mais, necessariamente vai dobrar os meus resultados, o meu ganho de inscritos? E a resposta é não. Não significa que dobrar a quantidade de postagem que o seu canal vai acompanhar, que a audiência vai acompanhar. Quer ver outra coisa muito importante? Criação de comunidade.
Isso aqui pouca gente fala. Todo mundo tá focado em quê? Ganhar view, ganhar inscrito, conseguir, sei lá, patrocínio. E esquece que o principal para conseguir view, para conseguir mais inscrito, para conseguir patrocínio, para fazer qualquer outra coisa que transforme o seu canal na sua empresa, você precisa de comunidade. Então você precisa aprender a construir uma comunidade, você precisa começar a trabalhar os seus inscritos atuais e esses novos que estão chegando nos seus vídeos, como que você vai trabalhar eles para eles começarem a fazer parte dessa sua comunidade mais próxima. Outra coisa que é muito importante também, que ninguém fala, network. E network, eu não tô falando de network dessas que você coloca no seu canal. Network eu tô falando do boca a boca, de conhecer novos criadores. Isso é uma das coisas mais importantes, né? O que me levou, por exemplo, no ano passado para Nova York, pro evento de lançamento junto com o CEO do YouTube, para representar o Brasil lá, não foi porque eu tinha um canal Escola para YouTubers, não foi só porque eu tinha passaporte, não é porque o meu canal tem mais de 1 milhão de inscritos, não foi nada disso. É network, eu conheço fulano lembra de mim porque a gente é amigo, que indica pro outro, o outro gosta, e vai indo. Então, network é uma parte fundamental desse nosso meio, né? Desse nosso meio criativo, principalmente. E a gente também não pode esquecer, analytics. A gente precisa analisar o que tá funcionando e o que não tá. Então, como ler aquele monte de gráfico e dado no analytics, mas ler para fazer a gente entender o que devemos fazer em seguida para o nosso canal crescer. E mais do que isso, você sabia que tem mais dados além do Analytics, né? Tem como você instalar umas coisinhas aí no teu navegador, no teu YouTube, que ele vai ler o teu canal e os teus dados e te trazer novos dados mais concretos para tipo assim, será que tem algum vídeo no seu canal que não foi bem, mas que se você mudar uma coisinha, ele pode estourar? Pois é, tem ferramenta que te ajuda a descobrir isso dentro do teu canal do YouTube. E mais do que isso, seu canal vai começar a crescer, não vai? Você tá começando a contratar o teu primeiro profissional e tudo mais, você vai precisar legalizar a tua empresa, porque agora não é um canal de uma pessoa só, agora você é empresa. Então você vai precisar aprender a lidar com a burocracia do nosso país, né? E se transformar, por exemplo, inicialmente em um microempreendedor individual, para poder emitir nota para o seu primeiro patrocinador, para poder contratar ou pagar o seu funcionário, né? O seu colaborador, o seu editor. Todas essas imagens que apareceram aqui na tela enquanto eu estava falando desses itens constituem todos os módulos da fase 2 de 10 mil a 100 mil inscritos do meu curso, o YouTuber 360, que o link tá aqui embaixo. Então, esses módulos são os que estão chegando agora, fresquinho para você estudar lá no YouTuber 360. Aos interessados, o link tá aqui embaixo ou aqui na tela. A gente se vê na nossa próxima aula e tchau!